No Show da Tarde você vai brilhar. Voltamos a apresentar Show da Tarde com Tadeu Soares. Divulgar empresas e ideias. Boa tarde, estamos aqui mais uma vez, começando um Show da Tarde e agradeço muito pela sua presença e desejo um lindo e abençoado dia para cada um dos nossos telespectadores. Aliás, o dia está lindo mesmo e tenho certeza que hoje vai ser uma tarde muito produtiva de entrevistas, de discussões, e caiu para mim falar no dia de hoje sobre educação. E não é qualquer tipo de educação. Mais tarde eu vou entrevistar o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, mas agora, com um aquecimento, eu vou entrevistar a Zahri, que é uma pedagoga com mais de 50 anos de experiência, correu o mundo, veio de São Paulo, se instalou em Tubarão e agora ela está nos apresentando uma universidade diferenciada que trabalha no aprofundamento pessoal, na visão crítica e na situação que o aluno vai ter do mundo. Aliás, aluno que não é aluno, aluno que é edeuta. Precaude. Ou melhor, vamos lá, edeutas são os que ensinam, calma, vai com calma que eu chego lá. Ela chama Universidade de Estudos Avançados. Como eu falei, ela fica em Tubarão, ali no bairro Madre, você conhece, né? E ela vai completar em breve 20 anos de atuação e já tem mais de 7.000 alunos que são formados nesse espírito crítico, que não tem um tempo de formação e atenção. Não são alunos para o mercado, são alunos para o autoconhecimento e para influenciar a sociedade. Mas é sobre tudo isso que vai nos explicar a professora Zahri, começando, mais uma vez, explicando qual é o método, qual é a proposta da universidade e por que agora resolveu assumir esse caráter público e fazer divulgação dos seus conhecimentos. Boa tarde, doutora Zahri. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês e poder trazer mais uma vez, né, a público esse trabalho da Universidade de Estudos Avançados, onde a Associação Universidade de Estudos Avançados Independente faz esse movimento diferenciado de uma filosofia, de um método chamado Método MacGregor, que, por sinal, foi construído por Dom Wills MacGregor, que ainda está entre nós, lá em Tubarão, com mais de 100 anos de idade, na construção dessas mais de 216 disciplinas, que faz uma revisão através do autodidatismo para que nós possamos verdadeiramente rever tudo que a ciência, que a religião, que a antropologia, a sociologia, enfim, as disciplinas de uma forma que é construído nas faculdades, como nós chamamos faculdades mentais. São as faculdades que vão trabalhar com a escolástica do conhecimento, nos dar embasamento cultural. E a nossa proposta, além de cultural, ela é uma proposta de transformação, é uma proposta onde você possa usar todos esses elementos de conhecimento para o teu próprio conhecimento e autoconhecimento, gerando um cidadão mais crítico, né, por ser revisionista, ser autodidata, incentivado. É uma proposta bem diferente. Eu já, como professora de universidades que nós chamamos convencionais, que atuam para o mercado de trabalho, eu conheço bem na Unisul, Unicamp, USP, na própria universidade que eu me formei em São Paulo, todo esse procedimento leque, né, de conhecimentos não integrativos. São conhecimentos exclusivos preparados para aquela disciplina. E nós procuramos a profundidade, quer dizer, nós vamos acabar entrando em diversas disciplinas, independente da área que nós atuamos. Deixa eu entender uma coisa, se eu entendi direito. São 216 disciplinas?
Hoje mais de 200, mas 216 já está sendo entregue aos edeutas, como é chamado, Então, os mas orientadores. com 27 edeutas, que seria a tradução de professor. Sim. Então, cada um desses edeutas tem um conhecimento muito vasto para dar mais de uma disciplina, porque são 27 exatamente. edeutas com 216 disciplinas, quer dizer que tem edeuta que dá 3 ou 4 disciplinas. Exatamente. Depende, veja bem, nós estudamos, muitos de nós, o sânscrito, o grego, o latim, para poder verdadeiramente alcançar a profundidade. E nós temos 3 áreas que são os pilares da universidade: ciência, filosofia e ontologia. Dentro da ontologia, uma série de questões podem ser levantadas. Dentro da ciência, outras, nós vamos ter a física, a matemática. Então, o edeuta também entra por essas áreas? Sim. Vai depender do talento, da capacidade, da determinação de estudos, né? Nós mesmos tivemos 8 anos, onde nós saímos de Florianópolis, que na época nós estávamos morando em Florianópolis, e fomos para Tubarão para construir a sede dessa universidade. E ficamos lá, o que é chamado de clausura, né? 8 anos, 18 horas por dia, estudando diretamente. Por isso que eu tenho um livro que depois eu quero te entregar, que fala sobre aos pés dele, né? Eu chamo de meu Gurudi. Aos pés do Gurudi eu despertei meu autoconhecimento, né? Então, nós ficamos dia e noite recebendo, estudando uma série de profundidade daquilo que foi muitas vezes estudado na escolástica, não levado para o patrístico e muito menos para o escriturístico, que é a profundidade de cada disciplina. Parece complexo, né? Mas não. Mas vamos lá, então, assim, um pouquinho de cultura. A escolástica, pelo menos na religião cristã, ela foi criada por São Tomás de Aquino, Isso. que se baseou em Aristóteles e que trouxe um método de verificação dos milagres, ou seja, a ciência para dentro da religião. E a patrística, justamente, foi por Santo Agostinho, que o poder era dos padres, o poder estava sempre acima do homem e era ele que traduzia a verdade de Deus. Vocês trabalham, claro que não do ponto de vista cristão, mas dentro dessa lógica que, de um lado, é a realidade física concreta aristotélica e, de outro lado, essa metafísica que ajuda também ao autoconhecimento? É interessante. Não católica, entre aspas, porque como eu sou professor de religiões comparada, né? Atuei muitos anos na Unisul com essa disciplina, chamada disciplina, né? E viajo, vou em templos hinduístas, conheço bem o islamismo, tanto em viagens que eu faço por esse mundo afora, né? Para conhecer melhor. Nós discutimos o conhecimento na luz da escriturística, quer dizer, são conhecimentos arcaicos que muitas vezes nem chegaram na escolástica, ficaram presas no patrístico dos mosteiros. E nós fomos tão profundamente que está bem além do que seja católico, seja isso, seja aquilo, como foi utilizado. Quer dizer, nós vamos estudar as coisas como elas verdadeiramente vieram, que é o chamado princípio, né? Que foi sendo perdido. Quando Aristóteles entrou, ele deu nome às coisas, e hoje parece que tudo tem que ter nome. E isso atrapalha muito, porque o nome, com o tempo, vai mudando, vai adaptando, e vai perdendo a verdadeira filologia e teleologia da palavra. E nós buscamos o que estava no princípio. Então, independente que ele foi caracterizado por aquela filosofia ou religião, nós estamos estudando além disso, né? Então, aí traz a ontologia. E a ontologia tem a metafísica como disciplina, tem uma série de questões que muitas vezes não puderam se elaborar ainda como ciência, mas isso não quer dizer que nós não estude pesquisa, mas não atuamos ainda, porque enquanto a ciência não nos traz esclarecimento, nós deixamos guardado nos mosteiros, nós deixamos guardados na UEA. Enquanto aquele edeuta não atingiu um nível de laboratório nesta profundidade, é melhor que não fale. Porque vai falar de uma posição, até que na dialética é importante e a discursiva é interessante. Mas levar isso como uma realidade, e não como uma verdade sempre, né? Mas como uma realidade. Por quê? Porque hoje, tu deve estar bem como professor da universidade, sabe que
o paradigma, ele só aceita premissas, ele não aceita verdades. Se tu tem uma verdade, ela é absoluta. E nós não trabalhamos com a verdade absoluta, dos dogmas, das filosofias, mas também não somos contrário. Nós estudamos. É bem diferente. E cada um escolhe aplicar aquilo que deseja, que foi bem inteirado na sua caminhada. E todos são respeitados e vivem em harmonia, sintonia e coesão. Professora Zahri, nós só temos um minutinho, passou Sim. muito rápido essa conversa. Eu quero que você mostre para os nossos telespectadores qual é o livro que você vai me ofertar, porque vai ser um grande prazer em conhecer a sua universidade, conhecer o método que vocês têm, e lembrando sempre que não é uma escola de formação, mas sim uma escola de conhecimento interior e, sobretudo, de crescimento, tanto pessoal quanto social. Professora Zahri, deixa eu ver esses livrinhos aqui, por favor. Então, nem ciência, nem religião. Ele é bem interessante. Maravilha. Atrás tu vai ver o nosso... Né, eu sou a reitora da universidade e ele vai dizer é o emanador de todo esse conhecimento. Né? Perfeito. Nem ciência, nem religião. Conhecimento sem dogma. Sem dogma. E esse é escrito em inglês e português, uma parte é em inglês, outra parte é em português, que é o despertar do ser através do meu Gurudi, que eu chamo, né, 42 anos caminhando com ele, eu chamo carinhosamente de Gurudi, né? É a porta de abertura aonde tu resolve verdadeiramente fazer aquilo que Oshua, Jesus o Cristo, dizia, né? Crescei para depois multiplicar. Perfeito, professora. Eu lhe agradeço muito. E, para encerrar, faça uma última observação sobre qual é, em síntese, a proposta e o que vocês oferecem nessa universidade de estudos avançados. Eu penso que o cerne de tudo é você. Você é a criatura mais importante para o teu universo. E para que possa existir outros universos, o teu universo precisa estar acordado, despertado. Para isso, nós não precisamos de nada metafísico, nós precisamos de nós, com uma profundidade tão alta que nós alcance campos de vibrações diferentes. Que nós tenhamos campos vibracionais diferentes. Então, falar filosoficamente é muito bonito. Mas se a humanidade, homem e mulher, estivesse crescendo, nós não estaríamos numa iminente terceira guerra mundial. Simples. Professora Zahri, desejo sucesso para a universidade, desejo sucesso aos edeutas, aos alunos, e que prospere o conhecimento sem dogmas. O Show da Tarde volta em instantes. No Show da Tarde você vai brilhar. Estamos apresentando o Show da Tarde com Tadeu Soares. Vamos te